normal, hein? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, uma reunião pública do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Nós hoje temos uma convidada muito especial, que nós nem conhecíamos pessoalmente, mas hoje ela pôde estar conosco, que é a Roberta Zagueto. É um prazer ter você, Roberta, aqui conosco na nossa casa. E antes de trazer a Roberta para falar para vocês, nós vamos fazer a leitura da página inicial e depois vamos fazer uma prece inicial. Hoje a Roberta vai falar sobre a parábola dos talentos. E a página é do livro Seifa de Luz, no capítulo 57, Doação e Nós. Uma citação de Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Dai e dar-se-vos-á. Emmanuel, através do Chico, nos dá a seguinte mensagem: Deus te deu a ciência a fim de que entendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que dês. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus nosso encontro na noite de hoje, que as bênçãos recebidas por nós aqui possam também estar chegando os que nos assistem no YouTube e nas redes sociais. Que os companheiros desencarnados que estão aqui presentes, que os espíritos protetores dessa reunião possam abençoar a nossa palestrante da noite e a cada um que possa receber essa energia do bem que nos chega através de suas palavras e nós, através desse recebimento, nosso pensamento possa se conectar e estar sempre ao lado de Jesus, nosso Mestre. Abençoa, Senhor, esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Roberta, por favor, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você para nós, tá? A casa é sua. Obrigada. Deixa eu só abrir aqui. Muito boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria enorme estar aqui no Tarefeiros. Quanta expectativa para esse encontro, finalmente, né? Meu nome é Roberta Zagueto, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas já moro no Rio já desde 2009. Sou o que o pessoal de Belo Horizonte chama de carioca do brejo, né? Eles têm inveja que a gente fica pertinho do Rio, né? E aí
a gente tem realmente, o Juiz Forano acaba tendo uma referência muito grande com o Rio. E trabalho com telecomunicações e estou aqui na luta tentando ser espírita. Né? A gente tenta, pelo menos se esforça, para tentar ser espírita. Bom, espero que essa seja a primeira de muitas vezes aqui na casa, presencialmente. A gente já se encontrou no YouTube, mas eu espero poder voltar, porque a acolhida aqui foi maravilhosa, com muito carinho, então agradeço demais. Nesses momentos preciosos, a gente compartilha, sem dúvida alguma, dos mesmos objetivos. Estamos aqui na nossa casa espírita para alimentar o nosso espírito, matar a fome do nosso espírito, a fome que só é capaz de ser saciada pelo Evangelho de Jesus. Né? Nesses encontros que a gente compartilha, esse momento tão sublime do nosso espírito, a gente, obviamente, tem a companhia do Mestre, o meio Nazareno se faz presente, porque ele mesmo disse que onde duas ou mais pessoas se reunirem em nome dele, ele lá estará. Então, vamos usufruir da convivência com o meio Nazareno, com o doce Jesus. É sempre bom lembrar que ele está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância. Muitas vezes a gente esquece disso, mas ele está sempre bem pertinho da gente. Bom, no dia 26 de maio de 1914, em Salvador, na ensolarada Bahia, nasceu uma menina com uma forte inclinação de auxílio aos mais necessitados. Tanto que até o time de futebol que ela escolheu era relacionado a pessoas que eram excluídas da sociedade por uma questão social, por uma questão racial, por uma questão étnica, que é o Ipiranga da Bahia, Esporte Clube Ipiranga. Esse clube ele era formado exclusivamente por jovens que eram excluídos, tinha essa segregação. Há muito tempo no futebol, negros não podiam jogar, né? Era elitizado. E hoje, graças a Deus, está aí para todo mundo que quer acompanhar o esporte. Ela tinha essa veia que veio com ela, tanto que aos 13 anos, ela transformou a casa dela numa central de auxílio a mendigos, moradores de rua, doentes, desvalidos. Ela abria a porta da casa dela, mobilizou a família inteira para auxiliar as pessoas que batiam. A casa dela ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. Tamanho o volume de pessoas que batiam lá para serem atendidas, se aglomeravam na porta dela. Essa menina tem um nome bem grande de nascença. O nome dela é Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Um nome bem grande. Só que a Maria Rita é muito mais bem conhecida por um outro nome. Ela é a primeira santa brasileira, Irmã Dulce, da Bahia. Irmã Dulce tem a seguinte frase, quando você entra no site da organização de Irmã Dulce, tem a seguinte frase: quando nenhum hospital quiser aceitar algum paciente, nós aceitaremos. Essa é a última porta e por isso eu não posso fechá-la. Irmã Dulce era a última porta. Quem batesse no hospital de Irmã Dulce não precisaria buscar auxílio em qualquer outro lugar, porque ali seria acolhido e seria amparado. O também baiano Divaldo, né, nos conta num vídeo do YouTube, do site do YouTube da Mansão do Caminho, que no mês de janeiro, logo após o Natal, ele recebeu de São Paulo um caminhão com 8.000 panetones. E ele fez uma distribuição entre diversas instituições da cidade, entre elas o Hospital de Irmã Dulce. Ele separou alguns panetones para levar para todos os enfermos, para todos os trabalhadores do Hospital de Irmã Dulce, e também, obviamente, separou um para a própria. Né? E ele foi subindo para conversar com ela, e Divaldo conta que encontrou, essa história é muito conhecida, né?
encontrou a irmã Dulce sentada numa cadeira de madeira muito desconfortável. Ela, que tinha problemas respiratórios já graves, enfrentava já problemas renais, ele levou o panetone para ela. Ela falou: meu filho, esse panetone vai durar 1 ano para mim, porque ela comia muito pouquinho, só os pedacinhos. E aí o Divaldo ficou muito impressionado, né, com aquela situação. O Divaldo conta até que um dos filhos dele cuidava, era médico e cuidava da irmã Dulce. E ele pediu licença para ela, para fazer uma ação coletiva, tentar arrecadar fundos para adquirir para ela uma cama hospitalar, para que ela ficasse um pouco mais confortável. Ela pegou nas mãos dele, olhou bem nos olhos dele e falou: meu filho, não faça isso. Essa cadeira aqui é missionária. Com ela, eu já consegui 10 camas de UTI para o meu hospital. Porque todo mundo que vem aqui fica com pena de mim e acaba doando. Então, essa cama, essa cadeira já me facultou, já me multiplicou em 10 camas para a nossa UTI. Né? Obviamente, é uma cadeira missionária de fato. Né? Obviamente, não era a cadeira que era missionária. É o espírito que estava sentado nela. Irmã Dulce, ali, desconfortável, para conseguir levar conforto a quem batesse a sua porta. Né? O estudo de hoje é sobre a parábola dos talentos, e é importante a gente dar uma contextualizada, mas eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou falar da parábola dos talentos, que, em homenagem a você, é uma parábola que está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que foi escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Em uma viagem, eles percorreram alguns países, França, Espanha, Estados Unidos, e Humberto de Campos relata um episódio em que fala, esse livro foi escrito em 1965, e conta o seguinte: um rabi estava junto de um grupo de espíritos discutindo sobre a necessidade de levar as verdades evangélicas, né, para a humanidade, e o rabi Zoar Osias, que era um israelita, chega então, já ali, conhecedor das realidades do Evangelho, ele pede licença então para falar um pouco sobre a parábola dos talentos e começa a falar com bastante simplicidade. O Senhor da vida, né, alertando que ia se afastar do mundo temporariamente, chama 3 servos. E entre esses 3 servos, e de acordo com a capacidade de cada um deles, dá a título de empréstimo, como nos disse aqui a mensagem que a Darcy leu para a gente, decidiu pegar para esses três servos, de acordo com a capacidade deles, e distribuiu alguns talentos. Ao primeiro, deu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo, concedeu inteligência e autoridade. E ao terceiro, deu conhecimento espírita. Então, depois de um longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, foram finalmente reencontrar o Senhor da vida para o famoso ajuste de contas. O primeiro então chega e fala: Senhor, me perdoe. Eu cometi diversos disparates na minha encarnação. Mas, mesmo assim, eu consegui multiplicar um pouquinho tudo que o Senhor me deu. Eu comecei a cultivar junto aos meus irmãos os talentos que o Senhor me deu, e mesmo com pequeninos resultados eu consegui converter aqueles 5 em trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. E eu cultivei isso nos corações de muitos companheiros que ficaram no mundo. O segundo, ele pede perdão a Deus por ter conseguido tirar tão pouco proveito, mas ainda assim multiplicado alguma coisa. E o Senhor fala: não tem problema, você foi um servo fiel. Você não falhou pela intenção, você buscou desenvolver os talentos que foram te concedidos. Volta à romagem terrestre e retoma
de onde parou e você ainda vai ter facilitado o seu trabalho na próxima jornada pelos fatores, por tudo isso que você cultivou no coração dos seus amigos. Os seus amigos estão lá te esperando para facilitar a sua próxima caminhada. Daí então, chega o segundo servo e fala: Senhor, perdão pela minha incapacidade. Eu também falhei, porque eu também não pude te compreender todos os desígnios. Não ficou claro para mim. Mas ainda assim, mesmo cometendo lastimáveis enganos, eu consegui mobilizar os valores que o Senhor me concedeu e transformar em mais 2. Eu consegui multiplicar e deixei no coração dos meus irmãos que permanecem na terra. E o excelso benfeitor diz: não tem problema, não fica triste. Você foi um servo fiel. Você também não falhou na intenção. Você conseguiu transformar, então, os 2 talentos que eu te dei em cultura e amizade. Volta à romagem terrestre e retoma de onde parou. Retoma a sua caminhada de onde ela foi interrompida, com a ajuda dos amigos que você deixou na terra. O terceiro, então, finalmente chega e diz: Senhor, eu te devolvo o conhecimento espírita intocado. Te devolvo como me entregou, puro. Não repassei ele para ninguém. O conhecimento espírita é luz. E o Senhor sabe muito bem que quando a verdade chega aos corações, nem sempre ela é bem recebida. E com certeza eu ia ferir alguns corações levando a verdade. E aí, com isso, eu acarretaria para mim mesmo muitos problemas. Porque eu sei que na sua lei divina, quem fere o coração dos outros acaba se comprometendo. Então eu preferi guardar isso para mim. Eu preferi, sei que a sua lei é dura demais, então eu não poderia usar essa lâmpada tão brilhante para os homens na terra que ainda cultivam tanta inveja, tanto ciúme, tanta crueldade. Como que eu ia levar o clarão da sua palavra sem ferir ou incomodar os outros? Né? Eu tive medo da tua lei e por isso eu preferi me acomodar no sossego da minha casa. Assim pensando, eu ocultei o dom que o Senhor me deu. O sublime Senhor da vida, entre triste e austero, então diz a esse servo infiel: volta para um patamar muito mais abaixo do que você se encontrava. Você vai enfrentar agora dificuldades muito mais elevadas do que as que estavam propostas para você. E o servo então chora: Senhor, cadê a sua justiça? O Senhor concedeu tantos benefícios aos meus irmãos, a mim só um, e ainda assim vai me punir tão fortemente? Onde está a sua justiça? E aí, já se encaminhando para uma encarnação mais desafiadora, o mestre esclarece a ele: meu filho, os teus irmãos não foram não tiveram tanto sucesso nas suas missões porque você não concedeu a eles a luz da doutrina espírita. Eles, com muito esforço, conseguiram multiplicar os benefícios que foram dados a eles. Mas com a sua orientação, eles teriam atingido resultados muito superiores. Então, eu estou arrancando o conhecimento espírita de você e dividindo entre os outros 2, né? Entre os outros companheiros que foram mais diligentes com os benefícios que foram dados a eles. Então, vamos mergulhar um pouquinho, né, essa mensagem foi dada em Londres, no dia 10 de agosto de 1965. Antes disso,
Importante falar, não posso pular essa parte. Os assessores, quando foram questionados por esse irmão que desenvolveu o conhecimento espírita intocável, ele falou: poxa, mas a lei de Deus não é de justiça e misericórdia? Por que para mim não está tendo justiça e misericórdia? E aí os auxiliares disseram que para os ignorantes do dever, a justiça chega através da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das suas obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então, para nós o negócio é o buraco é um pouco mais embaixo. Mas então vamos mergulhar um pouquinho mais na parábola. Né? O Senhor da vida é Deus, né? Nós, os servos, somos a humanidade e temos disponíveis para nós os recursos que a providência divina nos concede, né? Para que a gente use em benefício próprio, de crescimento, e em benefício do nosso próximo. Né? E aí é concedida toda essa movimentação na Terra para que a gente possa desenvolver esses talentos. Nessa parábola, gente, fica muito claro todo o conjunto, todo o patrimônio espiritual que nos é concedido quando a gente vem para a Terra. Né? A gente tem, obviamente, talentos materiais, a riqueza, boas condições de vida, saúde. Né? A gente tem também a distribuição de talentos espirituais, a inteligência, a clareza, né, a oratória. Tudo isso para que nós possamos tirar o melhor proveito da nossa encarnação. Tudo isso concedido pelo Criador. Né? A distribuição de talentos, ao contrário do que pode parecer, não é em quantidades desiguais. A gente pode pensar: poxa, fulano tem muito mais facilidade do que eu, né? Mas ela não tem nada de injusta. Ela se baseia, na verdade, na nossa possibilidade, que é adquirida encarnação após encarnação, né? De acordo com a evolução através das jornadas que a gente teve. E Deus, o Criador de tudo, sabe exatamente o que a gente precisa. Tem um amigo pastor e ele me contou uma história muito interessante. 5 crianças tinham 11 pirulitos. E isso virou um grande problema para elas, porque elas tinham um número ímpar, né, para dividir ali 11 pirulitos para 5 crianças. Um pirulito ia ficar sobrando. Como é que ia fazer, né? Quem quer ganhar um pirulito a mais? E aí eles foram ao rabino, depois de muita discussão, para tentar achar uma solução para aquele problema que eles estavam enfrentando. E aí eles chegam e pedem: olha, a gente está com 11 pirulitos, 5 crianças, como é que a gente vai fazer? E aí o rabino olha bem para eles e pergunta: vocês querem dividir como Deus divide ou como o homem divide? As crianças falam: o Deus, né? Lógico que Deus vai acertar muito mais do que o homem. Já foram logo. E aí o rabino então divide os pirulitos da seguinte forma: uma das crianças ganha 5, o outro ganha 3 e o resto ganha 1. O que isso quer dizer? Deus sabe exatamente todas as nossas necessidades. E Ele distribui os pirulitos conforme a gente precisa. E o que a gente pode operar com esses pirulitos, né? O Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos alerta, né? Que não há privilégios na divisão dos talentos, né? Não há privilégio nem exclusões feitas pelo Senhor na divisão dos talentos. A lei divina, ela é soberana, e se a gente refletir direitinho, se a gente parasse para refletir um pouco, segundo o Caibar Schutel, a gente ia perceber que a gente não está nunca em má situação. A gente está exatamente da forma com que a gente precisa estar. Né?
A gente lê exatamente isso na parábola. Um homem partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E deu a ele 5 talentos. A outro deu 2 e ao terceiro deu 1, de acordo com a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Né? E tendo ele partido, que recebeu 5, negociou e granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. E aquele que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 18. Então, por essas palavras, a gente percebe que Deus deposita em cada um dos seus filhos de acordo com a sua capacidade. E isso faz parte da misericórdia divina. Ele dá o necessário para nós, o que é possível para nós desenvolver, né? E aí cabe a nós, nas nossas jornadas na Terra, exatamente desenvolver essa nossa capacidade. Tem um texto do Emmanuel que ele nos aconselha da seguinte forma: o título é Melhorar para Progredir. É isso que o Emmanuel nos traz, no livro Palavras de Vida Eterna, tá? Psicografia do Chico. Melhorar para progredir, eis a senha da nossa evolução. O que Emmanuel nos traz? Não esqueça que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Então Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade e é o nosso trabalho aumentar cada vez mais essa capacidade, né? É um alerta muito bonito de Emmanuel, né? Deus nos concede, por misericórdia, as bênçãos necessárias ao nosso reajuste, à nossa evolução espiritual, e nós, através do nosso esforço, aumentamos a nossa possibilidade de recebimento dessas benesses, né? Os talentos são iguais, estão disponíveis para todos. Nós precisamos trabalhar, ampliar a nossa capacidade de receber. Emmanuel diz nesse texto uma frase muito linda. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Ou seja, eu posso ser um copinho, eu posso ser uma garrafa, eu posso ser um tonel. Nosso trabalho, eu estou reforçando bastante isso, nosso trabalho é ampliar a nossa capacidade, e a gente faz isso devolvendo à vida o que nos é dado por benesse divina, né? Os servos da parábola dos talentos, eles são divididos em 3 grupos. Existe o grupo do servo já maduro, que é o servo que recebeu os 5 talentos. Ele já está comprometido em desenvolver, em dobrar, ele tem uma capacidade grande. Por exemplo, a nossa querida Santa da Bahia, Irmã Dulce. Ela já estava consciente da sua necessidade, da sua possibilidade de multiplicação dos talentos que foram entregues a ela. Tem o segundo grupo, dos servos que estão em ampliação. Ele recebe 2, de acordo com a possibilidade dele, amplia para mais 2. Geralmente, são os espíritos que dentro do seu grupo familiar têm um papel importante para capitanear aquele grupo familiar entre águas mais tranquilas, desenvolvendo naquele grupo familiar mais amor, mais compreensão, mais tolerância. E tem o servo que recebe 1 talento. A maioria de nós todos. O trabalho dele é desenvolver a si mesmo. Né? Ele tem que aparar as arestas, ele não tem função nenhuma com os outros, apesar de ser possível, né? Se corrigindo, ele vai também exalar para o seu entorno o bem que ele está cultivando nele mesmo. É um espírito, às vezes, mais imaturo, né? Menos comprometido com o crescimento dos outros. É um servo medroso, que pega o talento e enterra no chão. O trabalho é só desenvolver a si mesmo.
né? Então depende. Você imagina se um espírito como Einstein resolvesse ficar obscuro, resolvesse não entregar a inteligência que foi dada a ele em benefício da humanidade. Aí a gente toma, às vezes, a proporção do quão grave é enterrar um talento em nós mesmos, né? Então, a gente, às vezes, tem essa personalidade mais inibida, menos responsável com o talento que foi dado para nós, né? Nós acabamos representando o servo infiel, que não utiliza bem a benesse que é recebida, e todos recebemos benesses. E aí acabamos entrando num processo de inúmeras encarnações para, de fato, tomarmos consciência dessa responsabilidade de aparar as nossas arestas espirituais. Tem um espírito que se comunica também com o Divaldo, chamado Rabindranath Tagore. Ele foi o primeiro não europeu a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Ele era um indiano. E ele deixou um conto muito bonito. E ele nos diz o seguinte: um lavrador vinha pela estrada voltando da sua colheita. E ele trazia com ele uma sacola cheia de trigo, cheia de sementes de trigo. E ele percebe que no caminho contrário a ele vem uma carruagem lindíssima, toda cheia de estrelas. E essa carruagem para do lado dele. E ele percebe que o Senhor da vida está dentro dessa carruagem. E o que acontece é o seguinte: o Senhor da vida então estende a mão e pede a ele uma esmola. E ele, imediatamente, surpreso com aquela situação e um pouco também achando estranho, né? Poxa, o Senhor da vida pedindo para mim, um pobre lavrador, uma ajuda, eu que sou miserável, e ele está pedindo ajuda para os miseráveis, para mim. E aí então ele tira um grãozinho de trigo da sacola e bota nas mãos do Senhor da vida. O Senhor da vida agradece e vai embora. E ele fica assistindo a carruagem embora. Quando ele para assim e percebe, aí, se refazendo ali da surpresa daquele encontro sublime, ele percebe uma claridade saindo de dentro da sacola. E aí ele vê que o grão de trigo que ele doou ao Senhor da vida voltou à sacola como uma pepita de ouro. E aí ele pensa: que louco eu fui! Por que eu não dei a sacola inteira para o Senhor da vida? Né? E assim, meus amigos, é o que a gente... É uma reflexão importante para a gente isso, né? Será que a gente não está se comportando como esse lavrador? Será que o Senhor da vida não nos dá tantas possibilidades e na hora de restituir, a gente dá só um grãozinho do que a gente recebeu? Será que nós estamos restituindo tão pequena parte de um plantel gigante de bondade divina que nos é dado? Né? Será que a gente está fazendo algo, e não é nem em benefício dos outros, não, em benefício próprio? A gente tem que lembrar disso. Né? Porque quando a gente opera as mãos operosas, quando a gente busca desenvolver os nossos talentos de inteligência, o amparo que for, no trabalho diário, né? A gente fazer o além com os nossos cônjuges, fazer o além com os nossos pais, com os nossos amigos, sermos mais presentes. Será que a gente está restituindo à vida o tanto que a gente recebe? Ou a gente está fazendo igual esse lavrador, pegando só uma sementinha e dando uma migalha, né? Por assim dizer. E pouco importa, na verdade, nesse momento, a nossa capacidade. Lembra que eu falei que a gente pode ser copinho, tonel, garrafa? Pouco importa a nossa capacidade. Todos temos possibilidade
de restituir a vida o tanto que nos dão. Tem um livro da querida Sueli Caldas Schubert, que é chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Você conhece? É muito emocionante, tem várias passagens nesse livro. Inclusive, recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava preparando um estudo para falar lá em Juiz de Fora e surgiu na minha mente uma passagem que tem nesse livro. E aí eu usei no meu estudo. E esse caso conta, a passagem é a seguinte: a Sueli estava indo visitar o Chico. E ela convida um casal de amigos para ir visitar o Chico. Vocês acreditam que o marido do casal é o presidente do centro de onde eu ia falar? Então, assim, realmente a espiritualidade já estava ali, né? Conta esse casinho, porque o presidente do centro era parte integrante ali do grupo da Sueli. Mas essa passagem que eu trago aqui para a gente hoje é um relato do Manuel Filomeno de Miranda sobre José Petitinga, que é um ilustre trabalhador espírita, né? E o Petitinga, ele da Bahia também, hoje eu estou sul da Bahia, também não é por acaso. E que o Petitinga estava falando na União Espírita de Salvador, e ele conheceu o espiritismo numa viagem de trem, né? Ele não era espírita. Um amigo dele deu o livro dos espíritos, ele não conseguiu parar de ler, leu a noite inteira durante a viagem, e no dia seguinte, quando ele finalizou o livro, ele só falou baixinho no ouvido do amigo dele: era isso que estava me faltando para entender Deus. Né? Então, ele estava numa manhã na União Espírita Baiana, e ele estava fazendo uma palestra falando sobre o perdão das ofensas. Ele estava lendo o Evangelho, falando para aquele grupo que estava ali, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito compenetrado no que o Petitinga estava falando, quando de repente entrou um homem. Ele é um portador de uma mediunidade muito potente, mas claramente obsidiado. E esse homem ele era uma pessoa famosa na cidade e de uma família muito proeminente, e ele começa a agredir Petitinga durante a palestra dele. Começa a gritar com Petitinga, a afrontar. E ele fala assim: hipócrita, quem é você para pregar alguma coisa? Desce dessa tribuna agora. Você não tem moral para falar o que você está dizendo. E aí o Petitinga, pálido, assustado, né? Todo mundo muito calado, ficou aquele climão. E ele então começa, mesmo pálido, mas mantém a serenidade, e começa a falar: realmente, meu irmão, você tem toda a razão, eu tenho as minhas oportunidades, mas exatamente hoje o estudo é sobre o perdão das ofensas. Então, se eu fiz alguma coisa, eu estou aqui falando sobre a gente perdoar a si mesmo, perdoar o nosso próximo. E aí o Espírito não se faz jogado. Pode parar, não me venha tentar fugir do assunto, covarde. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você não tem moral para falar das verdades que você está falando. Desce da tribuna agora. Né? Então, esse espírito, essa entidade, ela queria de fato desmoralizar o Petitinga, né, naquele momento. Tirar ele do sério, criar um embate venenoso, né, uma discussão venenosa com ele ali. Uma discussão que poderia realmente comprometer completamente o trabalho, né, do Petitinga. E aí o Petitinga mantém a calma, mantém a serenidade, e aí então ele dá razão às acusações daquele espírito que está ali e fala: meus irmãos, o mestre
nos aconselhou que a gente pudesse se confessar uns para os outros. E eu perdi. Nós, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente perde esse hábito, né? Às vezes por orgulho, às vezes por vergonha, mas realmente eu tenho traçado uma luta corajosa contra as minhas imperfeições. E eu nem sempre consigo vencer as batalhas, mas eu sigo aqui lutando, eu sigo aqui buscando vencer essas minhas arestas, essas minhas imperfeições que eu carrego há milênios, mas que eu estou decidido, mesmo tropeçando tanto, eu estou decidido a me desfazer delas em algum momento. Mas eu te confesso, eu não vou deixar de auxiliar o meu irmão porque trago as mãos impuras. Eu prefiro ser um doente que auxilia a outros doentes do que ficar sentado esperando a perfeição para depois poder ajudar com mais eficiência. Largar do arado em que eu me coloco hoje, porque não sou bom o suficiente, isso jamais. Eu sou muito imperfeito, mas o meu compromisso em ajudar o próximo é maior do que a minha consciência das minhas imperfeições. E aí, nesse momento, o espírito finalmente joga o médium no chão de joelhos, chora, Petitinga chora, o público chora, eu chorei quando eu li o texto, a humildade do Petitinga, né, frente à sua incapacidade ainda, mas o seu esmero em desenvolver as suas possibilidades que lhe foram confiadas naquela encarnação para aparar as suas próprias arestas, comoveram aquele espírito. E aquele espírito, então, o Petitinga vai até o médium ajoelhado no chão e ali o espírito começa a chamar ele de bom velhinho, e o Petitinga então convoca aquela congregação que está ali recebendo, imagina, do plano espiritual, o que foi esse momento, né? Então ele convoca todos aqueles irmãos que estão ali recebendo aqueles fluidos salutares, aquelas orientações acima do que poderia ser esperado. Ele convoca todo mundo para fazer uma prece em favor dos espíritos debilitados que somos todos nós, né? E aí o espírito então termina pedindo perdão ao Petitinga. Então, meus queridos irmãos, como a gente pode tirar dessa história, desse testemunho belíssimo narrado pelo Sueli Caldas Schubert, pelo Manuel Filomeno de Miranda, não importa, nós estamos falando aqui das benesses, né, que a gente recebeu quando a gente encarnou, das nossas possibilidades, que a gente tem que se esmerar em desenvolver essas habilidades, e que a gente tem sempre as oportunidades para desenvolver isso. Não importa a nossa capacidade, como eu disse, não importa se a gente é copinho, garrafa ou tonel. O que importa é que a gente, apesar de tudo, tome a charrua, tome o arado e siga, né, aplicando tantas benesses que nós recebemos. Porque amanhã, certamente, nós teremos que prestar contas de todos esses benefícios que nós recebemos. Se amanhã eu quiser abrir uma padaria e for ao banco pegar um empréstimo, eu não posso sentar na minha casa e esperar o dia de ir lá prestar conta no banco, né? Eu tenho que ir procurar um espaço ideal para abrir minha padaria, comprar o maquinário, contratar padeiro, contratar as pessoas que vão trabalhar na minha padaria. Eu mesmo botar a mão na massa para produzir o pão, abrir, acordar de madrugada, o padeiro acorda cedo, né? Porque aí, no dia que eu tiver que prestar contas no banco, a minha padaria vai estar indo de vento em popa.
É assim com a gente também. Né? Nós recebemos os nossos talentos e durante a nossa encarnação a gente tem as oportunidades para desenvolver esses talentos e um dia, de acordo com o plano reencarnatório que nós traçamos para nós, um dia, quando voltarmos à presença no plano espiritual, a presença dos nossos mentores, quando nos despojarmos do nosso jumentinho, como diz Francisco de Assis, nós vamos ter que prestar contas dos benefícios que nós recebemos. Né? Esse ajuste de contas é exatamente a aferição. É quando o Senhor volta e Ele quer saber o que a gente fez com os nossos talentos. Né? E aí o Emmanuel, ele também fala, tem um texto bonito em que ele fala o dinheiro e o poder não são as únicas benesses que nós recebemos. O corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro, né? A possibilidade de trabalhar é uma bênção, um amigo, um benfeitor, tudo isso são benesses que às vezes a gente não faz o inventário de quantas benesses a gente recebe, quantos talentos, quantas bênçãos nas nossas vidas, e aí a gente acaba perdendo, não fazendo esse escrutínio, a gente acaba perdendo a oportunidade de valorizar e de fazer uso desses benefícios. Né? Tem um texto, porque às vezes a gente acha que a gente não tem a possibilidade. Na nossa visão tão míope da correria do dia a dia e o nosso foco muito grande nas questões materiais, a gente acha que a gente não tem benefícios suficientes que nos propiciem desenvolver. Quantas vezes a gente ouve falar assim, quando eu aposentar eu vou trabalhar na seara espírita, né? Porque hoje não dá tempo. Quando eu puder aposentar, se eu ganhasse na Mega Sena, nossa, eu abriria um orfanato, né? A gente espera ter um benefício financeiro e de tempo para, de fato, trabalhar no bem, às vezes. Tem um texto que está no livro Bem-aventurados os Simples, que é do espírito de Valério, psicografia do Valdo Vieira, e o texto ele tem o título O Último dos Mortais. Havia um homem que morava numa ruína, numa casa abandonada, e ele se achava o último dos mortais. Ele vivia em total penúria, em total miséria. Quando ele fazia prece, ele até falava meio disso com um certo orgulho, sabe? Senhor, dos miseráveis desse mundo, eu sou o maior deles. Tanto que eu só tenho aqui para comer algumas batatas. Então, ele ia até o quintal daquela casa abandonada que ele vivia, pegava algumas batatas, descascava, comia e jogava fora as cascas. E aí ele fica tentando viver por 2 anos. Quando dá 2 anos, e aí as coisas estão de uma maneira que está machucando muito o coração dele, ele resolve ir embora. E aí, ao invés de sair para o quintal, ele sai pelo lado da frente. E quando ele está saindo pelo lado da frente, ele ouve alguns gemidos, ele ouve choro. E aí ele vai olhar o que é. E aí ele descobre que debaixo da casa tinha um aleijado, coberto em feridas, que se alimentava das cascas das batatas que ele jogava. Então ele que se achava o mais infeliz, o mais miserável de todos, embaixo da casa dele, coberto em chagas, imóvel, havia um homem que se alimentava dos restos que ele consumia. Né? Então todos nós somos muito abençoados. Então todos nós temos dádivas. Por mais miserável e infeliz que a gente acha que a gente é, nós temos muitas dádivas. Outra coisa, nós temos um talismã. Segundo Neio Lúcio, Jesus estava conversando com Isabel e ela pede, Senhor, tem algum talismã que o Senhor nos oriente? Para quando o Senhor se afastar de nós,
que a gente possa usar para lembrar exatamente de tudo que o Senhor nos ensinou, que facilite a nossa vida. Jesus dá um largo sorriso para Isabel e fala: tem um talismã maravilhoso que apazigua as relações entre os inimigos, que faz a gente desenvolver virtudes, que ajuda a gente a trabalhar com os nossos irmãos. Esse talismã é o agora, Isabel. É o tempo que nós temos. E somos, meus amigos, espíritos imortais. Então, tempo a gente tem de sobra, né? Mas, obviamente, a gente não pode, mesmo assim, seguir desperdiçando. A gente não pode malbaratar mais as oportunidades que nós temos. Nós estamos aqui encarnados. Quantos espíritos têm esperando essa oportunidade? Nós não podemos, com o tempo que nos é vasto, porque somos espíritos imortais, nós não podemos mais desperdiçar as oportunidades. Às vezes a gente acorda de manhã, fica mexendo no celular, né? Faz uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e de repente o dia acabou. E às vezes os nossos maiores anseios acabam ficando esquecidos. Tem aquela poesia do Mário Quintana: quando se vê, já é sexta-feira; quando se vê, já é meia-noite; quando se vê, já é Natal; quando se vê, já perdemos o amor de nossa vida. A gente não pode mais vivenciar essa sensação de, quando se vê, perdemos a oportunidade de nos melhorar, né? Até quando? Até quando? Quantas encarnações nós já passamos, nós já vivemos, e que nós perdemos grandes oportunidades de crescimento espiritual, né? Então, eu tenho benesses, lembra das cascas de batata? Eu tenho tempo, estou aqui encarnada, né? E, finalmente, nós temos o conhecimento espírita para nos orientar. Na família de João Pires, estava terminando o Evangelho no lar. Estavam todos reunidos, os netos, os filhos. Após o Evangelho, após a prece final, a esposa do senhor João Pires já estava aí na cozinha pegar aquele café, aquele pãozinho. Se ele era mineiro, certamente tinha pão de queijo, tinha ali uma goiabada, uma broa, né? Então ela já estava preparando a mesa do lanche que a família ia aproveitar logo depois do Evangelho. Ana Maria, a netinha de 7 anos, resolve tirar satisfação com o avô. Ô vovô, Jesus não está te ouvindo, não. Toda semana no Evangelho do lar você fala: vem Jesus, e ele não vem. Nunca vi, nunca aparece por aqui. E aí o senhor João Pires esclarece a pequena Ana Maria: minha filha, nós somos espíritas. O que acontece quando Jesus se apresenta para nós em várias oportunidades? Quando um doente vem e pede o nosso auxílio, é Jesus aparecendo para nós. Quando vem alguém à nossa porta pedindo ajuda, todas as vezes que nós somos chamados a ajudar o nosso próximo, é Jesus aparecendo para nós. Nisso, toca a campainha. Corre os netos para abrir a porta, o neto mais velho volta falando: não é ninguém não, é só um pedinte. E a esposa do Dr. João Pires fala: nossa, mas essa hora já está tão tarde. Mas eles não têm tempo nem de acabar de falar. A menina: vovô, Jesus ouviu hoje a nossa conversa. É ele lá na porta. O avô, então, atento ali ao exemplo que ele precisava da netinha, vai até lá fora, junto com a neta, e voltam eles, a menina de mão dada, um senhor já muito idoso, vestido em andrajos, a barba em desalinho, e aquele senhor é colocado numa poltrona, e ali dão a ele um pouco de café, um pouco de pão, e doam algumas roupas, e Ana Maria não tira os olhos do senhor, e pergunta:
você conhece Jesus? E ele responde para ela: claro, ele não foi para a cruz por nós? E aí ela viu, vovó, ele ouviu a nossa conversa, finalmente Jesus apareceu para nós. E aí então, depois daquilo, a menina dá um abraço no senhor, o seu João Pires pega o endereço daquele senhor e promete ir na casa dele no dia seguinte. E a família, então, comovida, ouve o senhor João Pires falando: hoje o evangelho foi completo. Então, meus queridos amigos, nós temos muitas benesses, nós temos possibilidade de desenvolver a nós mesmos para ampliar a possibilidade, para sermos receptáculos maiores de benesses. Obviamente isso acontece à medida que a gente vai multiplicando, que a gente vai exalando essas benesses. Todos nós temos o tempo para desenvolver essas benesses. Estamos aqui encarnados, o tempo é o agora, como disse Jesus, é o momento que estamos atravessando, e nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que nos faculta, né, um entendimento e também nos faculta uma grande responsabilidade. Para finalizar, eu faço aqui uma leitura de uma oração que para mim é uma das mais lindas de Maria Dolores, e deixo com vocês para que Jesus norteie o nosso caminho, para que a gente desenvolva cada vez mais as virtudes que foram colocadas nas nossas mãos. É a seguinte: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para converter-me consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de levar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, e por isso mesmo rogo, não me deixes sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Muito obrigada, gente. Roberta, obrigada, querida. Eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta no público. Hoje nós vamos pular as perguntas do YouTube, mas eu tenho uma, tá? A história que você contou do livro de Humberto de Campos, eu nunca tinha ouvido dessa forma, contando dessa forma sobre a parábola dos talentos. Quando o terceiro recebe o espiritismo e ele depois, como ele não frutifica, ele é retirado dele. Aí está falando de responsabilidade, né? E você colocou que a justiça divina, né, Deus, o Senhor, retirou dele. E tem muito espírita que não entende, acha que é castigo, porque nós ainda estamos ligados, né, em reencarnações anteriores, como tudo é punição. Você pode dar uma só para uma esclarecida, porque você disse, e isso é importante falar, mas eu acho que passou meio batido esse esclarecimento para quem está assistindo a gente.
Jesus, Deus é justo e bom. Né? Não, nós nunca vamos ver essa frase separada. Deus é justiça, Deus é bom. Deus é justo e bom. Ele concede as nossas possibilidades, né? Exatamente, quando ele quer ser justo, ele é bom. E quando ele quer bom, ele é justo. Né? E aí a gente tem nas nossas encarnações, às vezes, as nossas dificuldades, os nossos desalinhos, os nossos desafios. E isso é bênção. Né? A bondade divina está em nós sermos artífices de nós mesmos. Nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos nos construir espíritos melhores. E não há punição, né? Não existe pecado, né? Não existe estou pagando aqui, não existe isso. Tudo que nos desafia é exatamente para o nosso crescimento. As dores que nós enfrentamos, porque nós mesmos muitas vezes fugimos à nossa responsabilidade, é o despertador da nossa consciência. É o que faz a gente, de fato, corrigir o caminhar. Porque muitas vezes, se isso não acontece, a gente só vai se comprometendo mais e mais. Né? Então não é punição, não é um Deus cruel que não tem misericórdia. Nesse momento é que se opera a grande misericórdia divina, quando algo nos coloca a seguir adiante. Tem um caso que o Haroldo contou, de um amigo dele que chegou num posto de gasolina, acho que eu já contei essa história aqui. Ele para no posto de gasolina, o cachorro está chorando, tem um cachorro uivando de dor. E aí ele fala, gente, como é que vocês falam com o frentista, como é que vocês não estão ajudando esse cachorro, coitadinho, ele está sofrendo. Aí o frentista fala, não, esse cachorro é do dono do posto, ele está chorando porque ele está deitado em cima do prego, mas está doendo só um pouco, está doendo o suficiente para ele chorar, mas não para ele se levantar. Né? E nós somos o cachorro deitado no prego. A gente chora, mas a gente não modifica o nosso caminhar. O cachorro podia ter se levantado, pronto, parado de doer. A gente precisa fazer esse movimento de se levantar para parar de doer. Então não é punição. É aonde se opera a maior misericórdia divina, quando nós estamos enfrentando a nós mesmos e nos movimentando e saindo do lugar e nos melhorando. É isso mesmo, e interessante que quando Deus retirou dele, foi para distribuir pelos outros dois. Sim. Que se esforçaram por multiplicar os dons, os talentos deles, né? É aquela frase, né? Aquele que tem mais será dado, e aquele que não tem, tudo será tirado. Que muita gente não compreende, que Deus não é punitivo, não retira. Quem retira somos nós mesmos, diz a Maria. Com o cultivo do ócio, com a nossa resistência em assumir responsabilidade, e não é com os outros. É uma responsabilidade com a gente mesmo, com o nosso progresso, né? É isso mesmo, obrigada. Só para dar uma esclarecida, né? Porque pode ficar a mensagem truncada e precisa ficar claro que Deus não é punitivo. A gente ainda está muito lá atrás. A gente carrega isso há muito tempo. Né? A gente formatou o nosso espírito durante milênios, em várias encarnações, com esse pensamento, né? Minha culpa, minha máxima culpa, nos açoitando. E não é aí, não é por aí. Né? O progresso, a doutrina espírita é uma doutrina de progresso. Às vezes a gente precisa de um despertar um pouco mais firme, né? Puxão de orelha? Um puxão de orelha. Emmanuel é ótimo nisso, né? Tem hora que a gente até sente a mãozinha do Emmanuel puxando a nossa orelha. Então, Roberta. Mas eu te agradeço a oportunidade de esclarecer, porque eu também, lendo essa parábola, eu falei, aí foi ótimo a gente ter dado essa pincelada no final. Maravilha. Então, a gente só tem muito a agradecer, tá? A sua presença, ok? Eu vou pedir a Roberta para fazer a prece final, vou pedir os passistas para se posicionarem, mas antes eu queria só dar notícia de semana que vem, a Ângela Salles vai estar aqui, presente,
E o tema dela é Vamos Falar da Vida. Então o tema é super sugestivo, né? Convido a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e todos que estão aqui, que possamos estar juntos mais uma vez, semana que vem. O senhor tem alguma pergunta? Pode fazer? O senhor fala que eu repita. Ela falou umas benesses, eu queria saber que essas benesses que nós recebemos, ela está ligada, por exemplo, à necessidade ou merecimento. Por exemplo, eu tenho necessidade, Deus está vendo que eu estou numa situação difícil, mas naquele momento eu estou errado, eu errei, sei lá. Então, nessa ótica, eu não vou ter essas benesses. Né? Eu queria saber se essas benesses estão vinculadas à necessidade que eu tenho ou ao merecimento. Você pode repetir a pergunta aí para o pessoal de casa ouvir? Qual que é o seu nome, senhor? Elivaldo. Elivaldo? É. O senhor Elivaldo está aqui com a gente e perguntou se as benesses que nós recebemos estão mais de acordo com as nossas possibilidades, né? Com a nossa capacidade ou com as nossas necessidades. Nós somos um vaso, senhor Elivaldo, e a gente recebe as benesses que nós somos capazes de desenvolver. E como a gente viu aqui, existem 3 tipos, né, de servidores, de servos. Alguns já têm sim uma capacidade mais elevada e aí recebem as benesses que eles vão amparar muita gente. Alguns um pouco mais limitados e vão amparar em um grupo familiar. E às vezes a gente vem com as benesses necessárias para a gente poder desenvolver a si mesmo. O fato, senhor Elivaldo, que eu posso dizer para o senhor, é que todos nós enfrentamos grandes desafios. No momento, então, a população terrestre, todos enfrentam muitos desafios. E esse desafio é uma bondade divina. Porque é o que a gente estava dizendo, faz a gente caminhar. Na hora que a gente está passando a dificuldade, não é fácil, né? Às vezes, para a gente está enfrentando um problema tão cabeludo, às vezes, que a gente não consegue, às vezes, enxergar isso. Mas o senhor pode ter certeza que neste momento está sendo operada a misericórdia e o maior amparo divino. E eu me lembro muito, eu vou falar uma experiência muito pessoal para o senhor. O primeiro, eu ia em escolinha de evangelização, minha mãe é espírita, meus avós, mas eu me lembro com muita clareza do momento em que algum tipo de religiosidade tocou o meu coração. Eu era criança e na escola me deram na escola, não foi nem na escola de evangelização, na escola mesmo. Na escola me deram aquela oração Pegadas na Areia, o senhor conhece? Que a gente se comporta exatamente como o homem naquela oração, né? De que a gente olha para trás e vai vendo os momentos difíceis da nossa vida e a gente pergunta para Deus, poxa, o Senhor caminha, ele via sempre um par, né, de pegadas. E ele percebe que nos momentos difíceis só tinha um par. E aí ele fala, poxa, no momento mais difícil eu andei sozinho? E aí Deus responde, meu filho, nesse momento foi que eu te carreguei no colo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que eu senti que estava abrindo um buraco debaixo de mim, o amparo estava lá. Porque o momento sublime da gente aqui nessa terra é exatamente o momento que a gente está sendo desafiado. É o momento em que a gente exercita a nossa tolerância, a nossa resignação, mas é o momento que a gente tem a oportunidade de fato vencer a gente mesmo. Não é fácil, senhor Elivaldo, não é fácil. Quando a gente está enfrentando, e eu falo isso para o senhor de coração, porque recentemente eu passei por uma situação muito difícil na minha casa, muito, muito difícil. E eu não tinha, às vezes, o desespero às vezes toma conta da gente, e a gente não tem o discernimento de pensar isso que eu estou dizendo para o senhor, né? Não, nesse momento, Deus...
nesse momento de dificuldade, é que eu estou sem a oportunidade de crescer espiritualmente. Nesse momento a gente chora, a gente acha que Deus esqueceu da gente, que a gente está sozinho, mas nós não estamos. É nesse momento que a mão de Deus está, e a mão de Deus não essa mão física, né? Não, mas é nesse momento que nós estamos muito amparados por uma legião de amigos. E o que a gente pode fazer é sempre, apesar de nem sempre ser possível, né? Porque às vezes a gente não consegue nem sair a gente está ali debaixo d'água sem conseguir respirar. Quando a gente bota a cabeça para fora d'água um pouquinho, é nessa hora que a gente pede ajuda a Deus e agradece e se entrega no que Deus tem programado para nós, porque Ele sabe de todas as coisas. E a gente faz a nossa prece para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Esse é aquela frase de ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, porque a gente tem possibilidade de vencer as nossas dificuldades. Então vamos lá, o passe, pedir aos passistas para se posicionar. Jesus pode ajudar, João Paulo. Vamos seguir aqui a luz. Você vai fazer a prece. Pode? Eu te agradeço. Deixa eu só diminuir essa luz aqui da frente. Vamos lá. Deus, Pai Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre amigo, fiel companheiro de todas as horas, Maria de Nazaré, nossa maior intercessora e espiritualidade querida da casa. Neste momento, Senhor, nossos corações unidos se elevam a Ti em agradecimento profundo por tanta bondade e amor, por ter vindo a este planeta trazer as realidades de amor de Deus, por nos deixar orientações amorosas para que nós possamos vencer a nós mesmos. Ó Mestre, nós te amamos. Caminhe conosco, Jesus, por todos os caminhos. Nos momentos de fraqueza, de dúvida, nós nos apoiamos em Ti, pois sabemos que com o Senhor o jugo é leve. Entregamos os nossos corações, Mestre. Faça de nós os seus servos. Muito obrigada, Pai, pelo tanto que nos dá, por infinita misericórdia. Graças a Deus. Vamos então, por encerrar